Bom, irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema muito importante que se refere ao relacionamento conjugal. Nós temos, no decorrer desses anos todos de vida cristã, temos encontrado uma luta muito ferrenha entre marido e mulher, relacionamento conjugal em grande tribulação, pessoas passando por dificuldades das mais diversas. E eu gostaria de mostrar para os irmãos o que é a palavra de Deus. Ela fala a respeito de relacionamento conjugal, né? E eu queria começar falando a respeito de Amós, capítulo 3, versículo 3. Lá em Amós diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Veja bem, irmãos, como podem duas pessoas pensar em iniciar uma vida conjugal se não houver entre elas acordo, né? Se eles não estabelecerem e não fixar um compromisso diante do Senhor, se não houver acordo entre eles. Há pessoas que vão para um relacionamento de namoro e pensam diferente. Já no namoro, no noivado, e chegam até ao noivado, essas pessoas pensam de forma diferente, têm ideais diferentes, propósitos diferentes, né? O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, ele disse assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então veja bem, irmãos, se fizermos aqui uma comparação de Amós 3,3 e Mateus 12,25, que diz em Amós: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não houver entre vocês acordo, né? Se vocês não estabelecerem um compromisso entre vocês, é interessante que essa palavra juntos quer dizer estar unido igualmente. Então, as pessoas, quando se conhecem como amigos, já sabem que um pensa diferente do outro, um tem um propósito diferente do outro, e aí vão para o namoro. E no namoro surgem as brigas, as diferenças começam a, a ficar um pouco mais evidentes, né? Temperamentos completamente diferentes, bem diferentes um do outro. E o que acontece é que há casais que aí partem para o noivado. E aí as lutas, as diferenças, as discussões vão se agravando e eles ainda têm coragem de partir para o casamento. Então, um princípio muito claro, muito básico, é que não vão andar duas pessoas juntas, né, se não estiverem de acordo. E esse andar juntos, irmãos, é andar de forma harmoniosa, é andar de maneira, né, a comungarem de um mesmo objetivo, de um mesmo ideal. O Senhor Jesus disse que uma casa dividida, um reino dividido, ele vai ser devastado. Então, há casamentos que já começam mal, porque as bases de um relacionamento foram ignorados. Então, como conseguir unir isso se já começa mal? Como conseguir unir um casal? Como conseguir fazer com que um casamento dê certo? E depois dizer assim: vamos orar para que Deus harmonize. Vamos orar para que Deus, né, que Deus venha harmonizar o casal. Mas espera aí, relacionamento, ele parte de uma predisposição dos dois de primeiro se conhecerem, de primeiro conhecer o propósito um do outro, os ideais um do outro, conhecer o temperamento um do outro. E aí, quando percebe-se que não há nenhuma possibilidade de andarem juntos porque pensam de forma diferente, né, têm propósitos diferentes, já sabe que vão entrar num relacionamento com grandes possibilidades de dar errado.
E o próprio Senhor Jesus disse, né? Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí, como conseguir a unidade, como conseguir essa harmonia se ninguém é igual, né? Quer dizer, há casais que já começam mal porque as diferenças, elas são gritantes, elas são realmente bem nítidas e que causam conflito entre os dois. Mas ninguém é igual. Não quer dizer com isso que se você ao conhecer uma jovem ou quiser partir para um relacionamento sério para casar, pensar que você vai encontrar uma pessoa idêntica a você. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Mas como conseguir essa unidade, essa igualdade, se realmente ninguém é igual? Se somos tão diferentes em opiniões, em temperamentos, se duas pessoas foram criadas por famílias diferentes, com hábitos diferentes e tantas coisas mais diferentes, né? E aí saímos do convívio com os nossos pais e trazemos para um novo relacionamento toda a nossa bagagem, seja ela boa ou má, não é? Então, criados por famílias diferentes, caráteres diferentes, modos de pensar diferentes, vão se evidenciar, logicamente, quando essas duas pessoas elas casam, quando elas se unem, haverá naturalmente algumas divergências, algumas dificuldades, né? Dificuldades essas que não quer dizer que elas não podem ser harmonizadas. Duas pessoas diferentes agora vão formar uma nova família. E isso vai fazer, né? Vai começar exatamente pelo seu relacionamento conjugal. Então, se ele for bom ou se ele for mal, ele vai refletir em toda a família. Então, filhos serão desajustados ou ajustados, filhos verão exemplos bons ou maus nos seus pais no decorrer da sua criação, porque eles observarão o relacionamento dos dois, né? E como o tema aqui é relacionamento conjugal, eu não quero nem entrar aí no mérito dos filhos ainda, mas passar para os irmãos, né, que nós devemos considerar que casamento é uma instituição divina e por isso ela tem regras divinas para a sua manutenção e o seu desenvolvimento saudável. E aí é onde muitas pessoas ignoram isso. Quem foi que instituiu o casamento? Quem foi que instituiu? Não foi Deus? Deus tem regras para que esse relacionamento dê certo. Só que as pessoas partem para o casamento ignorando essas regras de Deus, ignorando essas orientações de Deus. E aí cada um, né, vem com as suas próprias regras, cada um vem com as suas próprias opiniões, cada um vem com com as suas próprias imposições, né? E aí quer juntar tudo isso num só relacionamento, querendo que isso dê certo. Então não é à toa que a gente tem observado até dentro da igreja pessoas com 20 anos, até 30 anos, 40 anos de vida conjugal, mas as pessoas se suportam. As pessoas, são muitos que dizem, né, que já entraram de um suportar o outro, de apenas conviver para o bem comum, mas não existe relacionamento conjugal. Não existe uma boa relação marido e mulher. Já não conseguem mais porque isso se perdeu durante toda a vida conjugal, de lutas, de imposições, de disputas, né? E aí, ou um vence, ou ninguém vence, ou vivem se arrastando em conflito constante, e aí o número de divórcio no meio do povo de Deus, né, tem aumentado de uma forma desastrosa. Então eu gostaria que primeiro você pensasse, antes de você entrar num relacionamento, você que quer casar, você que quer formar uma família, você que quer alguém, pense nisso. Amós 3:3. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, tá?
Pense, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então tem que haver primeiro propósito, acordo, um bem comum. Procura analisar, conhecer a pessoa que você quer se relacionar. Procure, né, analisar à luz da Bíblia se vocês têm condições de andar juntos. Procure conhecer o propósito, procure conhecer o ideal, procure conhecer, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que um gostaria de ser um empresário, mas outro tem uma visão missionária, quer ir para a África. E aí o que acontece? Conflito. Um é extremamente extrovertido e gosta de vida social, de frequentar, né, reuniões bem animadas da sua igreja, é o que nós temos visto hoje, né? Muitas igrejas têm essas reuniões assim, onde há muita atividade, mas o outro é bem introspectivo, não gosta. E aí há casais que conseguem administrar isso e outros não, né? Então, até que nível, até que grau isso vai de diferença entre os dois e até onde incomoda um e o outro, isso deve ser observado antes, né? E não se deve ignorar que para andar junto tem que estar de acordo. Tem que ser, como diz aqui, né, juntos, no hebraico tem um sentido de igualmente, estar unido, tá? A palavra do Senhor nos fala claramente que existe dentro da regra bíblica, né, indicações que Deus dá ao casal. E essas indicações elas são ignoradas muitas vezes, mas se nós atentarmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que existem indicações, existem regras, que se nós observarmos essas regras, nós vamos encontrar grande ajuda, grande orientação e grande bênçãos vamos colher no relacionamento conjugal. Então eu queria que primeiro você gravasse isso. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Pense, uma casa dividida, ela não subsistirá. Mas você está vindo de uma família diferente, de criação diferente, e ela está vindo também de uma família diferente, de uma criação diferente. E o tempo em que vocês precisam se conhecer é o momento de vocês observarem se vocês têm coisas em comum. Se há grande possibilidade de vocês fazerem acordos, quer dizer, estarem juntos, estarem unidos e não divididos, tá? No Salmo 119, no versículo 169, ele diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Essa palavra entendimento quer dizer compreensão, discernimento, percepção, inteligência, ensino e instrução, de acordo com a palavra de Deus. Então veja bem, você não pode pensar em casar, em se relacionar, ou até mesmo você que já está casado e até agora o seu casamento é só luta e conflito, você tem que parar e pensar assim, peraí, assim a casa dividida não vai subsistir, lá na frente vai estourar, ou se já não estourou. E agora? O que vai prevalecer? O meu entendimento ou o dela? Ou dela ou o meu? De nenhum dos dois. Porque o salmista disse: dá-me entendimento, Senhor, dá-me instrução, dá-me inteligência, percepção, de acordo com a tua palavra. No versículo 130 diz: a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Espera aí, o que é luz?
Muitas das vezes o casal ele está em trevas, numa briga constante, numa briga interminável. Então, não vai prevalecer a vontade nem de A nem de B, vai prevalecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse o quê? Aquele que edificar a casa sobre a rocha, vem a luta, irmãos, mesmo que o seu casamento seja de Deus, virão as lutas, as dificuldades virão, o dia mal virá. E aí, se estiver edificado sobre a palavra de Deus, ela vai subsistir. Mas se não estiver edificado sobre a palavra do Senhor, estiver edificado sobre a sua vontade, sobre suas opiniões, sobre os seus pontos de vista, vai cair, vai ruir. Então, a palavra do Senhor, ela dá luz e dá entendimento ao simples. O que é o simples? Não é? Você não tem discernimento da coisa. Você não tem entendimento da palavra de Deus. Tudo que te orienta a respeito de relacionamento conjugal, você pega aqui, pega ali, vai pincelando, ao invés de ficar ouvindo certos conselhos. Alguns são até aqueles que são de acordo com a palavra de Deus, você deve examinar e conferir se realmente é isso mesmo, mas eu observo que há muitas opiniões aí de relacionamento conjugal que não tem nada a ver com as escrituras. Apelativos, né? Conselhos que levam as pessoas, né, ao entretenimento, mas não tem base sólida. E a base sólida é a palavra de Deus. Então o salmista disse: dá-me entendimento, Senhor, conforme o quê? Os conselhos que eu ouvi lá de A ou B, não, conforme a tua palavra. Né? No Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 36, o Senhor disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não podemos ignorar as nossas responsabilidades diante de Deus e diante da instituição chamada casamento. O inimigo não está preocupado em destruir namoros nem uniões amigáveis, mas sim o casamento, exatamente porque o casal entra na legalidade de Deus. Quando você realiza o matrimônio, o diabo tem todo o interesse em destruí-lo. Né? Quando você vê aí pessoas que vivem amigados ou fica com um, fica com outro, é uma bagunça só. Mas há um gosto especial para destruir o matrimônio. Há um gosto especial para o inimigo de nossas almas acabar com o matrimônio, porque é uma instituição divina. Foi algo que Deus estabeleceu. Então, por favor, eu gostaria que você gravasse bem. Não andará dois juntos se não estiver de acordo. Uma casa dividida, ela não subsistirá. Você traz para um novo relacionamento, né, entendimentos que você teve na sua criação e a outra pessoa também ela traz, né, da criação que ela teve. Então, são criações diferentes, ambientes diferentes que agora se unirão para formar uma só família, para formar uma só carne. E como que vão fazer isso? Fazendo prevalecer pela força, fazendo prevalecer pelo quem grita mais alto, ou os dois, tanto o homem quanto a mulher, pedindo a Deus entendimento conforme a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela dá luz. E o que é luz? O oposto das trevas, né? As trevas, o Senhor Jesus disse, aqueles que andam em trevas não vêm para a luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas, para que, né? Porque a luz tudo manifesta. Então, quando você vem para a palavra de Deus, você começa a observar que muitas coisas que você impõe no casamento não é de Deus. Quando você vem para a palavra de Deus, você começa a observar que aquilo que está causando conflito entre você e sua mulher, entre sua mulher e você, não tem fundamento. Quem está arrumando a questão, quem está exigindo, quem está criando o conflito, vai observar que o que ele está exigindo
não está de acordo com a palavra. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Então, como? Se eu não venho para a palavra de Deus, se essa palavra que é espírito e vida, ela não penetrar no meu entendimento e no meu coração, eu não vou ser convencido do meu erro. E aí eu a gente observa tantas esposas que não conseguem convencer o marido de nada. E muitos maridos que não conseguem convencer as esposas de nada. Cabeçudos, teimosos, é uma queda de braço quando deveriam os dois juntos estarem caminhando nessa estrada da vida rumo à eternidade, um ajudando o outro na vida espiritual, na vida secular, estão em guerra. E aí, reino dividido, acaba acontecendo o quê? Não subsiste, né? Não subsiste. Aí perde a força, quebra lá na frente, ou vivem se arrastando décadas e décadas e décadas. E quantos dizem que casamento é uma ilusão? Por que que casamento é ilusão? Por que que o casamento é uma frustração? Porque houve uma queda de braço, né? Entraram no relacionamento, entraram num matrimônio, numa instituição, ignorando as regras do fundador da instituição. Ignoraram as regras daquele que fundou essa instituição. E eu quero convidar você para que você observe que a palavra de Deus, ela dá luz, ela dá entendimento, ela dá discernimento. Ela concede ao homem a capacidade de melhorar, de entender as regras do Senhor. Então, como é que você vai evitar, né? Vai evitar esses tipos de transtornos, essas intenções que Satanás, esses ardis que Satanás ele usa, e nem sempre é Satanás, tá, irmão? A maioria das vezes é teimosia mesmo do homem e da mulher. Então, como é que você vai evitar esses conflitos quando você se submete? Ambos, né? Tanto o homem quanto a mulher estão dispostos a se submeterem às regras do fundador dessa instituição, né? Então, primeira coisa, devemos considerar a necessidade do matrimônio. Deus não estabelece nada por acaso, né? Deus não estabelece nada por acaso. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que Deus instituiu o matrimônio. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Veja bem, isso foi antes do pecado entrar no mundo. Adão estava ali, rodeado de tudo que era puro, de tudo que era santo. Adão era um homem perfeito, sem pecado nenhum. Deus falava com ele todas as tardes, estava ali na presença do Senhor. E não foi Adão que disse, Senhor, eu estou só. Adão nem sabia o que era a necessidade de uma companheira, nem sabia o que era isso. Mas o Senhor Deus, ao olhar para Adão, disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para quem? Para ele. A única coisa que Deus disse que não era bom, porque tudo que Deus havia criado, Deus disse, e é bom. E viu Deus que era bom, não é isso? Mas a única coisa em que Deus diz que não era bom foi quando Deus viu o homem só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. Essa palavra no hebraico quer dizer instituir, ordenar, produzir, fabricar, determinar. Deus disse, eu vou instituir uma adjutora. Eu vou instituir, eu vou produzir, eu vou fabricar. Olha, Deus fabricando, Deus produzindo uma adjutora para o homem. Então eu gostaria que você, nessa primeira parte dessa meditação, desse vídeo, né, desse primeiro vídeo que eu quero falar sobre relacionamento conjugal, eu gostaria de fazer essa pausa aqui e que você refletisse, você que já está casado, e de repente seu casamento
está destruído, está atribulado, você não aguenta a sua esposa, ou esposa, você não aguenta o seu marido, os filhos não aguentam mais brigas, ou melhor, vocês até se suportam. Eu já ouvi casais, irmãos, já ouvi casais dizendo isso, que se suportam, que a esposa tem nojo do marido, e ambos se dizem cristãos, ambos dizem que servem o mesmo Deus. Eu gostaria que nesse primeiro vídeo, né, nesse primeiro áudio aí que eu estou fazendo, que você atentasse para uma coisa. Não vai andar dois juntos se não estiverem comprometidos, unidos de acordo. Saiba que assim, do jeito que está, a casa dividida, ela não vai subsistir. Conheço casais que depois de anos e anos de casado, foram para o divórcio. Vocês são diferentes, têm opiniões diferentes, e nessa queda de braço, vocês não vão a lugar nenhum, a não ser para o abismo. Como chegar a uma unidade? Milagre só Deus faz. E ela começa pela sua palavra. No Salmo 119, versículo 169, diz: Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Clame a Deus por entendimento, mas o entendimento da palavra de Deus. Vão os dois para a palavra. Estejam os dois dispostos a se submeterem não à vontade um do outro, mas à de Deus. Se os dois se comprometerem em se submeter à palavra de Deus, vocês já estão dando um passo importantíssimo para a restauração do casamento. A palavra de Deus, lá no Salmo 119, versículo 130, a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento ao simples. Talvez seu entendimento agora está em trevas, você está irado, está turbado, não tem mais diálogo com a sua esposa não tem mais diálogo com você, vocês já não conversam mais. Sabe o que você tem que fazer? Sentar com ela e dizer: servimos ao mesmo Deus? Então não seja a minha opinião nem a sua. Vamos nos submetermos à vontade de Deus? Porque se nós não nos submetermos à vontade de Deus para a instituição divina que é o casamento, como é que nós vamos servir a Deus em outras áreas? Como é que eu posso servir a Deus na igreja? Como é que eu posso servir a Deus no evangelismo? Como é que eu posso servir a Deus no trabalho? Como é que eu posso testemunhar de Cristo se eu maltrato, se estamos maltratando a primeira instituição de Deus, que é o matrimônio? Se não estamos obedecendo a Ele naquilo que Ele determina. Então vamos nos submeter à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é espírito e vida. São João 6,36. O espírito é o que vivifica, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Carne aqui, gente, não é esse corpo não. São os frutos do pecado. São os sentimentos pecaminosos, a nossa natureza pecaminosa. A ira, né? A arrogância, a dureza de coração, isso para nada aproveita. Só vai trazer tribulação. Vai lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, fala sobre os frutos da carne e do espírito, o fruto da carne e do espírito, e vai ver lá a grande diferença que há do que um produz e o outro produz. Mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E uma das definições bíblicas para a vida é renovação, é restauração. A palavra de Deus tem poder para restaurar o teu casamento. A palavra de Deus tem poder para restaurar a tua vida. Tá? E eu gostaria de ficar por aqui e pedir para que você medite nessas palavras e vamos continuar. Depois vou fazer um outro vídeo continuando essa meditação. Tá? Considere uma coisa. Devemos considerar a necessidade do matrimônio, gente. Deus não estabelece nada por acaso. O Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só, que ele iria lhe fazer uma adjutora idônea para ele. Tá? Deus iria instituir, ordenar, produzir, fabricar uma adjutora.
Que Deus te abençoe, medite nessa palavra, avalie, chame a companheira para meditar na palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo para que venha orientá-los, para que venha dissipar as dúvidas, os ressentimentos, e que se os dois estiverem dispostos a se submeterem à vontade de Deus, à palavra do Senhor, e aí não vai ficar a vontade do homem nem a vontade da mulher, mas procurem agora voltar a mente e o coração para a vontade de Deus e dizer: Senhor, estamos dispostos a nos submetermos à tua palavra. Não será a minha nem a dela que vai prevalecer, mas a tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento. Ensina-nos, dá-nos instrução da tua palavra e nos tira dessas trevas que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe, que Deus lhes dê a sua paz. Amém.